a música de harmonização veio a calhar, você escolheu, né? Muito bem. Depois, se você pudesse mandar para mim isso, porque eu vou fazer esse estudo lá na Casa do Caminho, então, muito bonito mesmo. Então, eu lembro ali do final da musiquinha que fala assim, a família é o lugar, não é? Então, realmente é por aí. Então, eu faço um trabalho com esse livro aqui, um desafio chamado Família. Isso é do autor Geomar Nazaré. Esse livro é bem antigo, eu sempre uso ele para fazer. Então, nós pegamos esse capítulo que fala sobre a missão do lar na renovação da humanidade, não é? E aí eu fiquei até emocionado de ver essa musiquinha aí que você colocou, que as crianças com a família, pai, é justamente isso que a gente vem falar aqui, né? E eu me lembrei de Mário Quintana, que ele não tem nada a ver com o espiritismo, mas ele fez uma frase sobre família que ele diz assim, a vida é o dever que nós trazemos para fazer em casa, não é? Então, quando ele fala isso, é porque é no lar que a gente vai trabalhar a nossa condição, a nossa evolução, não é? E que fará com que a gente possa nos harmonizar. Nem sempre se resolve tudo nesta encarnação, outras virão, mas esse é o trabalho que deve ser feito. Então, começando, o Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele diz assim, o lar, na essência, é a academia da alma, não é? Então, porque ele chama sempre atenção, que é no lar que a gente, quando vai para a academia, é para malhar o corpo, né? E no lar a gente malha o espírito, né? Porque o espírito, ele vem para ser trabalhado, para ele se harmonizar, para ele se vencer aquelas dificuldades que eles têm, que nós temos, né, no ambiente familiar. Então é ali que a gente vai crescer junto. Eu lembro até que tinha um momento que uma pessoa estava sozinho nós não crescemos, não é? Nós temos que conviver com as pessoas. E dentro do lar é que nós somos colocados para esse trabalho de evolução. E continua ele assim, nós devíamos aproveitar os problemas como lições e experiência do convívio familiar. Então a gente acha, meu Deus, eu não me dou bem com meu irmão, aí a gente acha que isso é um problema, eu vou desertar disso aí, mas não, são lições que fazem com que a gente evolua. Então ele diz assim, o convívio familiar, para que amadurecessem nos raciocínios e sentimentos. Que tem gente que diz, não, a gente tem que usar só a razão, mas a gente tem que colocar o sentimento também, né? Muitas das vezes, pessoas, às vezes, irmãos, às vezes que acham que não se dão muito bem, mas há momentos que eles vão se ligar, porque está em preponderância o sentimento. É isso que nós temos que trabalhar, é o sentimento. Então, essa malhação que o Emmanuel nos falou lá na frente, que o lar é a academia da alma, é isso que nós temos que exercitar. Que a gente, quando vai para a academia, não, mas a Sônia vai, né? Faz musculação, faz esteira, isso tudo, o espírito também tem que fazer isso. Essa convivência que a gente tem no lar, né? Eu sei que isso é uma coisa, tem gente que diz, mas não é assim, mas é no lar que a gente vai fazer com que a humanidade progrida. A gente, mas como pode? Mas é a célula da sociedade, é o lar, não é? Então ele dizia, em Jesus no lar, Ney Lúcio nos traz a palavra de Jesus que diz, o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Curso ligeiro, né? A gente vive 70 anos, 100 anos, isso é pouco tempo, né? Para a eternidade. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Às vezes, as pessoas da convivência do lar, um é mais chamado para retornar à parte espiritual mais cedo. A gente, que pena, a gente perdeu aquela oportunidade de estar com fulano ali, mas o que se foi feito ali tem um valor.
e um dia no reencontro lá na parte espiritual isso tudo vai ser acertado. Eu não gosto muito de falar de pagar dívida. A gente vem para sanar as nossas dificuldades e torná-la acessível, que a gente possa voltar para uma outra situação. Até ontem foi terça-feira, eu estava fazendo um estudo lá no Ana Viana, em São Gonçalo. Num texto que eu li lá, eu falei, eu não gosto muito da palavra que Deus condena Deus condena e pecado. Eu falei, isso são coisas que a gente não pode, não é? Como diz ali, errou, tem que consertar, né? Aquela coisa toda. Erros acontecerão, não é? E ninguém, eu disse assim, que eu lá entendia, que a gente não pode entender que Deus vai condenar fulano, né? Nós somos artífices das nossas ações. O que nós fazemos aqui na Terra, nós vamos, né, verificar, fazer essa contabilidade lá no plano espiritual. Não é? Então ele diz mais assim, temos que sofrimentos e conflitos naturais no círculo familiar são lições preponderantes, né? Então, às vezes a gente diz, mas fulano briga, eles não se dão bem, ou marido e mulher não se dá bem, não é? Ou com outro elemento da família, mas tudo tem uma razão de ser para que aquelas pessoas ali estejam, né? Às vezes, tem um elemento, eu lembro até um outro trabalho que eu já fiz, que alguém disse assim, não, e quando aparece alguém que não é do sangue, não é do círculo familiar, ele também tem uma razão de ser estar ali, ou ele vem contribuir para aquele grupo, ou ele vai, não é, se abeberar daquelas situações ali que possam melhorar a sua caminhada, não é? Então ele diz mais assim, desenvolvendo, isso é que a gente tem que fazer dentro do lar, lutar para fazer isso, né? Desenvolvendo tolerância, paciência, compreensão, entendimento, perdão, trabalho, bondade, gratidão, estaremos trabalhando em renovação de nós mesmos, dos nossos lares e da humanidade. Assim, mas como meu pequeno lá no rincão do Brasil, qual a influência? Mas isso tem, e tem a energia também, que até o companheiro falou aqui, a energia que a gente transmite também, né? Que para a situação, você vê que às vezes a gente está em determinado local assim, que você não se sente bem de estar ali, porque a energia não é boa, né? Então, e a gente deve sempre trabalhar essa questão do perdão, né? Isso é preciso que a gente tenha uma condição mesmo muito grande. E eu fiz esse trabalho lá no Ana Viana, terça-feira, e a gente falava sobre a questão do perdão. E eu lembrei, lá, eu não sei se você conhece o Jorge Eustáquio, é um expositor espírita antigo lá. Ele é pai do Dilo Araújo, da Rádio Nacional, que é também um espírito. Quando você quiser convidar, convida que a gente... Ele é meio ocupado, mas ele, trabalhar com mocidade, com coisa, ele é muito bom para isso. Então o Jorge estava falando, aí eu lembrei de Dostoiévski, que é um escritor russo. Ele ficou preso na Sibéria muito tempo, e ele pôde observar que aquelas pessoas aqueles prisioneiros que lá estavam, inclusive ele, que aqueles que mantinham pelos seus vigilantes, seus carcereiros, um ódio figadal, essas pessoas adoeciam cedo, não é? E ele dizia que, aí ele percebeu, ele saiu de lá e ainda escreveu muito depois que saiu, então ele deve ter usado isso para ele. Ele percebeu que aquele que não tinha rancor, que trabalhou esse rancor, esse ódio, essa animosidade, então ele diz assim, o texto, eu vou ver se eu me lembro aqui, que ele diz que a gente, quando guarda rancor de uma pessoa, não tem capacidade de perdoar, você está vinculado a ele sempre, né? Então ele que está te guiando na vida, não é? Então a prática do perdão, a força do perdão é um dos motivos que a gente deve colocar isso na família.
né? Mas não, porque perdoar é não levar para frente, é o esquecimento daquilo ali, não é? Então, continuando, vamos ver que diz assim: como pensar na renovação da humanidade? Isso diz o autor do livro aqui. Como pensar na renovação da humanidade com bilhões de almas pensando e agindo de maneira diferente? É que os outros dizem, mas como que a gente vai fazer? Quem somos nós para acabar com a guerra lá no Irã, né? Com os Estados Unidos, aquela coisa. Mas a vibração, a gente tem que fazer isso mesmo, entendeu? E eu acho que o Espiritismo tem esse condão de nos chamar a atenção para isso. Muitas das vezes a gente dentro de uma casa espírita aqui, quando estiver todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma vibração, a gente vai estar fazendo melhorias na região, né? E a gente, eu lembro do Geraldo de Aquino dizia, e a humanidade inteira, não é? Ele falava quando ele terminava a prece dele. Isso são para a gente que é mais velho, né? Que lembra de Geraldo de Aquino, né? Então, diz, para tanto, devemos superar divergência e instalar a harmonia dentro do lar. Então, olha como vai estar saindo o nome desse escritor russo, ele chamava atenção para a gente, que você tem que superar isso, você não pode se manter ligado a isso, que só traz o atraso espiritual para a gente e também causa danos à nossa saúde, né? Diz que a gente fica sofrendo até do fígado, né? Questões de problema de fígado. Então, continua assim, a mudança moral nossa não é simples obra de palavras, mas sim de palavra e de ação, não é? Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas mentira que ele não perdoa, né? Então, você precisa mostrar que você perdoou a verdade, né? O Cazuza tinha uma música que ele dizia assim, para que fingir que perdoou, né? Tornar-se amigo sem rancor, mas se não é de verdade, não tem valor. Então, o que ele fala aqui, a mudança da moral nossa não será simples obra de palavra, mas sim de palavra e de ação, na superação das dificuldades para chegar ao vale da verdade. Então, a gente tem que buscar isso. Eu sei que é difícil, às vezes tem algo muito, mas é aí que está a nossa busca, né? A luta conosco mesmo, é aí que nós temos que malhar isso na nossa alma, né? Trabalhar isso em nós, que a gente possa fazer uma reforma íntima. A gente, quando vai no centro espírita, a gente vai buscar, tem gente que pensa que vai buscar coisa material, você vai tirar consulta, né? Outro dia tem uma pessoa que brincou comigo, não, mas eu quero ir lá para ver se você me dá uma consulta. Eu falei, não, mas lá não tem consulta, a gente não dá consulta. Mas o que vocês fazem lá? Aí a gente explica o que fazem, eles se interessam muito, né? Então, o Espiritismo está sempre nos chamando a atenção, e esse trabalho que o Espiritismo faz, vai causando um degelo no nosso coração, né? Aquelas pessoas que têm o coração endurecido, não é? Vai melhorando um pouco. Eu lembro uma companheira, que hoje ela se tornou espírita hoje, e ela dizia assim, um tempo, até eu que indiquei para ela ir para o Espiritismo, ela disse assim, você sabe, Celso, que depois que eu entrei para o Espiritismo eu melhorei muito. Aí ela percebeu, eu fiquei menos ruim, não é? Ela disse que ela tinha a mãe dela idosa, ela disse que tinha uma implicância com a mãe terrível, mas ela, depois que ela começou a frequentar, ela só ainda não sou coisa boa não, ela mesmo se reconhece, não sou, mas eu hoje já olho minha mãe de outra maneira, eu vejo que ela precisa de mim, que é o momento de eu fazer algo por ela, né? Aquela coisa, e eu trabalhei com a neta dessa senhora, num colégio, aí quando eu estava lá um dia, eu cheguei, ela estava de costas assim, e eu conhecia a mãe dessa pessoa. Aí ela estava, quando ela olhou para mim, eu falei, oi Cláudia, tudo bom? Aí eu falei, eu posso te falar uma coisa? Ela disse, pode. Eu disse, eu vi sua avó aí. Ela disse, é mesmo, Céu? Eu digo, é isso aí. Então, é tão bonito, né? E é a coisa,
Porque tem gente que tem medo, diz, não, eu não quero ver espírito, eu também não quero ver não, mas aquele ali apareceu para mim, né? Mas eu vi assim, eu falei, você vê né, aquela figura assim, né? Ela ficou toda emocionada quando soube. E ela era filha dessa moça que falou, que cuidou da avó. Eu disse, eu conheci sua avó e tal, aquela coisa. Então isso é uma família. A família não acaba aqui, né? Ela vai lá para cima também, não é? É bom que a gente vá para lá com o espírito aberto, né? Para que haja um reencontro, né? A minha sogra, a mãe de Sônia, eu brincava muito que ela não gostava de céu, saber que essa história de reencarnação, não gosta disso não. Essa coisa eu não quero saber disso não. Eu digo, não, mas a gente vai se encontrar lá em cima. Ela disse que eu quero saber disso, que não é porque tem pessoas que não entendem, que realmente não acreditam em reencarnação, né? Aí a gente lembra até daquela historinha que tem no livro Nosso Lar, foi ali na época da guerra, né, que uma pessoa que estava lá no plano espiritual perguntou assim para o mentor lá, fulano, é verdade que tem guerra lá na Terra? Ele disse, tem, tá, a guerra está lá na época de 45, né, aquela coisa. Tem guerra sim. Ele disse, por quê? Ela disse, não, estou pensando no meu marido. Ah, a senhora está preocupada dele morrer? Não, preocupada dele morrer e vir para cá, porque eu não quero mais encontrar com ele, nunca mais. Quer dizer, a mudança de plano não mudou o sentimento que um tinha para o outro, né? Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Então, o espiritismo, o trabalho é esse, é de tentar mudar a gente, né? Porque se a gente mantiver o mesmo sentimento, a gente está ligado um ao outro e não evolui, não é? Como o escritor falou, que a gente fica ligado ao vamos dizer, o pretenso inimigo, você tem que se soltar, não é? Então é o amor quebra grilhões, não é verdade? Então ele diz aqui, ó, os que permanecerem rebeldes as oportunidades de reconciliação sofrerão quando desencarnado, preso a regiões sombrias, e quando encarnado no mesmo corpo, retornarão em provas mais difíceis, não é? Então, tem aquela máxima, né, de Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, não é? A caminho é aqui agora, aproveita a oportunidade, né? A gente às vezes tem que, mas porque a gente às vezes, por causa do orgulho, olha, você me diz o tempo aí, fica até quando? 8h30. 8h30, eu pensei que era 8, eu olhei lá 8 horas. Então, ele diz que a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, né? E quebrando aqueles grilhões, né? Fazendo com que a coisa aconteça melhor, para que haja realmente a verdadeira vida lá tranquila, lá no plano espiritual. Então, por isso que eu falo, o espiritismo tem essa missão, né? De orientar, de chamar a atenção, né? É um trabalho de formiguinha, né? É formiguinha mesmo, né? Formiguinha. Então ele diz assim, ó, no livro Renúncia, Alcione nos ressalta: o lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração, não é? Então a gente, por isso que fala que o lar é um templo. A gente às vezes não valoriza o lar, a gente às vezes acha, ficar em casa. Tem gente que diz, não, eu não gosto de assistir o jogo do Brasil em casa, não, eu gosto de ir lá pro bar, mas tá bom, se ele quer ir pro bar, ele vai lá pro bar, mas o lar é o nosso reencontro, né? É o lugar onde a gente se sente forte, tranquilo, e não pode haver animosidade. Se houver, nós temos que trabalhar isso, e o espiritismo é para isso. Vocês não vão ver nunca no espiritismo, há muito tempo a gente lida nisso, alguém diz assim, olha, cuidado que tem perna de calça, essa coisa não existe aqui no espiritismo, a gente não vai falar essas coisas, a gente vai buscar harmonização, para que as pessoas se unam, né? É isso que a gente tem que fazer. E ele diz assim ainda, na atualidade, o lar é o primeiro a sofrer os ataques
e os abalos da busca desordenada pelos valores materialistas. Não é verdade? A gente valoriza muito mais a coisa material do que o lado espiritual, né? Raramente são as famílias que colocam o filho na evangelização, né? Ou quem seja em outra denominação religiosa. Eu falo evangelização porque nós somos espíritas, não é? Tem gente que não se preocupa com isso. Não, deixa, quando ele estiver adulto, ele vai escolher o que ele quer, né? Não tem aquele que foi perguntado, né? Quando é que eu devo começar a evangelização do meu filho? É no ventre materno, né? Que já se diz que você já perdeu um tempo, né? Então, você tem que lançar essa semente. Muitas das vezes, eu sempre falo isso, quando era lá no Ana Viana, a gente trabalhava com evangelização. Eu lá sempre chamava atenção, porque a gente tem preocupação de tornar a criança ou jovem espírita, não, mas que a gente possa formar homens de bem. Se dali sair um homem de bem, não é? E ele, no momento, como Joana de Anjos ele diz, no momento de decisão, ele vai lembrar dos ensinamentos que ele recebeu, ele vai refletir, não vai agir, né, errado. Mas aqui falou, errar é uma coisa normal, mas tem jeito de refazer, não é? Então, continuando, ele diz, há um desprezo aos valores mais sagrados da família. Tem gente que, isso que eu estou dizendo, às vezes a gente desvaloriza a família, e a gente não pode, né? Que hoje em dia tem até outros tipos a formação familiar hoje é um pouco diferente da nossa época, né? Às vezes duas pessoas se relacionam, mas cada um fica num lugar, mas eles escolheram isso, né? Eu não sei até que ponto isso pode agregar o sentimento de família, mas para que os filhos sejam criados naquele ambiente de harmonização, eu acho que deve ser um grupo, né, junto, porque sozinho a gente não evolui. Tem gente que diz assim, quando se eu puder, eu quero largar tudo e viver lá no meio da serra, não quero. A gente não vai evoluir, porque a gente não vai conviver com outras pessoas, que é ali que a gente evolui, não é? Então ele diz assim, quando mais houver a ameaça da tempestade, mais sólida deverá ser a construção da nossa casa moral. Essa casa moral que eu falo é o ensinamento que a gente dá às crianças, em princípios, mas tem gente adulta que precisa ser evangelizada também, não é verdade? Então a gente tem que trabalhar isso, não é? E às vezes, eu vou falar mais lá na frente um pouquinho sobre reencarnação. Eu lembro que às vezes na família a gente pensa assim, que são os pais que vão conduzir os filhos, né, ao bom caminho e tal, mas às vezes vem um espírito na condição de filho que vai trabalhar aquela família ali, ele vai ser o elemento que vai conduzir, né? Eu lembro Lúcia Moisés, você conhece Lúcia Moisés, né? Que uma vez tinha uma palestra dela, ela no centro espírita dela lá de Itaipu, acho que é Itaipu, e ela contou que fez uma festa lá, e ela deu assim, cada criança recebeu uma guloseima lá durante a festa. E ela fazia reuniões de pais, sempre daquelas crianças lá da região, e tinha um garoto que eu nunca vinha pai nem mãe para assistir a reunião. E esse garoto foi, aí teve um dia, quando ela marcou essa festa, o menino que estava lá, todos os outros pais vieram, ele estava sem. Aí ele correu para a Lúcia e falou, olha tia, meu pai está aí, ele veio hoje, mas ele está com vergonha de ficar aqui. E ele era criado só pelo pai, ele não tinha mãe. Então, disse que ele chegou para ela e disse assim, olha, ele está lá sentado debaixo da árvore, vai lá conversar com ele. Aí a Lúcia mandou o marido foi, conversou com ele, ele veio, se chegou e tal. Aí o garoto, olha como é a grandeza da criança, a criança adora doce, né? Então eles receberam, eu vou dizer um voucher, né? Hoje dizem um vale, um voucher, para ele ganhar aquelas guloseimas. Pode dar o meu para ele, porque ninguém tinha reservado um voucher para o pai dele, porque ele nunca vinha. Ele cedeu
Então ela chamou a atenção a grandeza daquela criança, que ele estava fazendo trabalho com o pai. Ele conseguiu trazer o pai, não é? E o pai passou a se integrar lá no grupo, e parece que ele fazia trabalhos de serviços gerais e tal, começou a trabalhar lá. Então, às vezes, a gente pensa que são os pais que conduzem os filhos, às vezes é os filhos que conduzem os pais, né? Isso é a grandeza moral do espírito que lá está naquela família, não é? Então, ele diz mais assim, ó, no livro Nosso Lar, André Luiz nos alerta: o lar é instituição essencialmente divina, em que se deve viver dentro de suas portas com o coração e com a alma, não é? Então é isso aí, a gente não pode dizer, isso aqui é o inferno, isso aqui, você fala, degradar, até o palavreado que você traz quebra aquela, né, divindade do lar. E Emmanuel completa no livro Leis de Amor: para se vencer na luta doméstica, devemos revestir-nos da paciência, olha, chamando a atenção das mesmas atitudes que a gente deve ter. Então, os espíritos, todos esses espíritos de escola que nos orientam aqui, todos trabalham o mesmo assunto que nós temos que ter, ó: paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo, humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. É uma luta, por isso que é uma academia, né? Você tem que estar preparado para isso. Então, assim, os deveres de cada um de nós, como pais, mães, filhos e irmãos, bem cumpridos e carregar com alegria, faz com que coletivamente o lar seja um ambiente de paz e satisfação. Esse deve ser o nosso norte, isso deve ser o que nós devemos ter. Nós temos essas dificuldades ainda, né? Mas esse é o trabalho que a gente deve encetar na nossa vida e buscar para cada um de nós essa luta, vencer essa luta, né? Essa peleja, não é? Ele diz, ó, na escola do lar estaremos cérebro com a razão, coração, sentimento, habilitando-nos aos degraus mais altos da nossa caminhada evolutiva, né? Porque tem gente que pensa, não, vamos, eu lembro uma pessoa que dizia assim, essa história de dizer que o coração tem sentimento, esse coração é um órgão do corpo humano, mas a gente, quando sente um prazer de estar com uma pessoa, o coração da gente se sente bem. Quando você não está bem naquele ambiente ou com aquela pessoa, o seu coração bate diferente, não é? É o sentimento que está agindo. Então é preciso que a gente se harmonize para que tudo possa correr bem. Então diz, para isso, o alicerce qual é? É o Evangelho, traduzindo nas lições e exemplos de nosso mestre, né? A gente tem que trabalhar de acordo com o Evangelho. O Evangelho é tal como a Bíblia, né? O Evangelho, por exemplo, eu não gosto... O pessoal é moderno, minha filha toda tem o Evangelho no tablet, né? Eu gosto no livro que eu rabisco, eu faço aquela coisa, né? Então, você lembra antigamente que a gente comprava uma Bíblia bonita, bem encadernada, e botava aberta assim na sala? Ninguém lia uma palavra ali dentro da Bíblia, não é verdade? O Salmo 91. Pois é, para o inimigo, né? Aí, então, o Evangelho é para ser vivido, estudado, e acontece muito aí, né, deve acontecer em outras casas espíritas, que a gente estuda o Evangelho, é quando acaba o Evangelho, se a pessoa é novada no Espiritismo, aconteceu isso numa pessoa, mas aí nós voltamos lá para o início do Evangelho, mas vai começar de hoje, a gente já não estudou, mas a gente aprendeu. A gente não aprendeu, então a gente tem que estudar muitas vezes, né? Esse é o nosso lume, é o nosso, né, guia, né? Porque é a nossa Constituição, nosso Código Civil, né? Que a gente tem que ter ali na mão, né? Então, por isso que eu gosto dele para rabiscar, que às vezes você pega um assunto, você, não é? Vai ali, pega, abre um acaso, né? Tem sempre uma coisa ali que interessa a gente, né? Mas essa pessoa disse, mas aí eu falei, mas você já aprendeu tudo que está ali? Não aprendeu, eu também não aprendi. Há quantos anos? Olha eu aqui, ó. Eu tinha cabelo quando eu comecei, né? Imagina agora. Né?
Então, ele diz assim, bom, eu só estou pulando aqui para a gente... Para isso, o Espiritismo nos traz as palavras-chave na compreensão integral do processo educativo das criaturas, a reencarnação. Né? Aí, como que acontece que as pessoas são colocadas no grupo familiar para sanar aquelas dificuldades que a gente traz de vidas passadas? Né? É através da reencarnação. A gente vem, entra no lar e que a gente concorda lá em cima, diz, oh, não, eu vou ser bonzinho, eu vou voltar para lá, quero confraternizar com a minha esposa, nós vamos nos amar, não é verdade? E a gente promete isso lá, mas às vezes quando chega descumpre tudo aquilo que prometeu lá, né? Mas isso é natural também, e aí então a gente vai ter que se trabalhar. Então aí tem aquela... a reencarnação de Sigismundo, não é verdade? A gente volta para... Às vezes tem dificuldade, né? O Avelino tinha dificuldade de receber o Sigismundo, né? Que foi o seu agressor na outra vida, não? Aquela coisa toda. Mas eles vieram, mas eles aceitaram vir e para poder resolver aquela situação. E a gente às vezes não tem essas necessidades tão difíceis, né? Como é uma situação dessa, né? Mas a gente deve sanar, aproveitar a oportunidade de caminhar junto, né? Muitas das vezes, um elemento a gente, eu vou no centro espírita, o outro da casa não quer ir. A gente vai pelo outro, não é? Eu não tenho agora eu esqueci o nome. Joana de Cusa, né? Que ela dizia, como é que eu posso ir? Meu marido não vê, não, mas você vai por ele. Se ele não quer que você vá, você aceita, não é? Então é isso, a gente vai para ajudar o outro, não é? Ou eu estou falando espiritismo porque nós estamos dentro do espiritismo, mas se for em outra religião que aquilo resolveu o problema daquela pessoa, tá bom também. Porque diz que a melhor religião é que é onde a pessoa se sinta melhor, onde a pessoa se torne melhor. Tem gente que diz que eu já ouvi dizer que pena que vocês não são cristãos. Fala isso pra gente, porque nós somos espíritas e eles pensam outras coisas que não deve, que não é verdade. Mas eu também não me preocupo muito de explicar, não, entendeu? Cada um, se quiser, vai lá, vai ver como é que funciona, né? Então eu diria aqui, já que estamos na Terra em processo de aprendizado e corrigenda, e para tal precisamos encontrar novamente os comparsas de nossos erros, mas também os afetos que nos fortaleceram, os círculos que nos fizeram felizes ou inimigos. Então, não necessariamente são inimigos que vão se encontrar ali, mas são pessoas com o mesmo erro, com o outro, aí volta para lá para vocês consertarem isso, né? É a oportunidade que a pessoa tem às vezes, a gente pensa, mas é comparsa, né? Cometeu crime, às vezes não, às vezes erros, não é? Às vezes um simples, não tem aquela história do leiteiro cristão, né? Que eu sempre falo aliás, minha filha falou, pai, você conta umas casas que todo mundo já sabe. Eu digo, mas o que eu fazia? O leiteiro cristão se lembra que a gente comprava leite antigamente na leiteira, assim? Você não é desse tempo, não? Não é só. Comprava leite naquela leiteira de alumínio, assim, que a gente ia buscar no posto. Aí disse que a mulher passou a observar que as crianças estavam mais fortezinhas, né? Os filhos dela, ela foi comentar com o leiteiro. O leiteiro que primeiro vinha na porta da gente, às vezes no cavalo, Aí ela disse assim, aqui só tem gente jovem, né? Aí ela disse assim, olha, o que está acontecendo? Porque eu estou notando que as crianças estão mais fortezinhas depois que elas passaram a tomar seu leite aí, que o senhor vende e tal. Ele disse, é porque eu agora me tornei cristão. Eu de primeiro eu botava água no leite, agora eu não boto mais. Melhorou, né? Consertou, pelo menos. Né?
já melhorou a situação, já progrediu um degrau, não é verdade? Então é assim que tem que ser. A gente não está pensando em reformar ninguém, tornar, por exemplo, nós aqui, ó, Celso faz exposição, já está perfeito para chegar. Mentira, lembra daquele nosso irmão Jacó, né? Que foi um benfeitor espiritual, benfeitor espírita na terra, chegou lá em cima e viu que ele tinha que consertar alguma coisa a mais, não é verdade? Então, mas são acréscimos que a gente faz de benemerência, uma ajuda que você dá a uma pessoa, não é? Você às vezes protege, ou dá até o ouvido, né, para ouvir uma pessoa. Então, é isso que chama a gente para essa reflexão. E por isso que eu digo, a grandeza do Espiritismo é essa, está sempre nos chamando a atenção. Se outro dia eu for fizer outra exposição, de repente eu vou contar as mesmas coisas, porque a gente precisa ouvir outra vez, não é verdade? Então, retornaremos às lides terrenas para a continuidade da tarefa de evoluir no bem e erradicar o mal de nós mesmos, não é? Então, esse é o nosso objetivo quando a gente volta à Terra, é de evoluir no bem. E aquilo que a gente tem de mal, de negativo, a gente mudar o nosso diapasão, não é? E às vezes a pessoa muda. Tem uma história, uma vez, que eu li muita coisa, depois eu fico lembrando onde é que eu li isso, mas tem uma história que graçavam uma peste, tipo essa pandemia que teve aí, uma peste num lugar lá e numa região. Então, disseram assim, olha, tem uma vacina aí para... Nessa história não tinha vacina esse tempo não, mas disse que tinha um remédio. Eu botei vacina porque está mais atual, né? Aí tinha uma vacina, tem que ir lá alguém aplicar a vacina. Aí chamou o padre disse, eu não posso, que eu tenho aqui os meus fiéis, né? Chamou o pastor, não pode, chamou o juiz, não pode. Aí chamou o delegado disse, eu também não posso, que eu cuido de preso. Mas tem um preso aqui na delegacia que ele não liga para a vida. Quem sabe que ele não vai lá? Aí chamaram o preso e falaram assim, olha, nós temos que ir lá distribuir esses remédios lá na região. Você vai? Ele disse, eu vou, porque ele já estava preso mesmo, né? Ele disse, eu vou. Ele foi com a ação que ele agiu lá na região, pôde debelar a peste. Isso repercute para ele lá no plano espiritual, né? Ele pode ter cometido muitos problemas aqui na Terra, mas esse momento de ação dele, né? De ir lá fazer, isso granjeou, né? Um ponto para ele lá no plano espiritual. Então a gente deve aproveitar essa oportunidade que aparece, né? Diz que a oportunidade é igual ao planeta Halley, né? Ele parece 70 anos, você tem que aproveitar, quando outra vez não vai passar, não é, né? Então ele diz assim, o reencontro das almas no cadinho doméstico será uma bênção que Deus nos faculta através do mecanismo de suas leis. Façamos o melhor e deixamos a Deus o que estiver acima de nosso alcance. Tem gente que diz assim, mas os pais dele eram tão bons, os pais dele educaram ele tão bem. Então, fez o que tinha que fazer, agora o resto, né? Deus sabe o que faz. É por isso que eu digo, aí Deus não vai condenar ninguém, ele vai usar outros mecanismos lá para que aquela pessoa tenha outra oportunidade, não é? A oportunidade não se extingue, virá a seu tempo, não é? Ele diz, ele saberá através da reencarnação reconduzir ao rebanho a ovelha perdida, não é? Então vamos embora por causa do tempo, né? Então ele diz, Emmanuel nos faz um belo convite através do livro Família. Recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito, que nos bate à porta do coração, supliciando reajuste e socorro. Estendamos a luz da educação e do amor, diminuindo a sombra da penúria e da ignorância.
essa é a nossa missão diante da família. Então está terminada aí, nosso Pai. Muito obrigado pela paciência de vocês para comigo.